Amém. Quantos estão felizes? Diga amém. Benção, irmão. Hoje estou muito animado. Semana tive com a nossa família, a minha família, né? A gente tem um tio que trabalhou, sabe aquele tio que trabalha 50 anos e junta o dinheirinho para comprar uma chacrinha pequenininha? Só tinha um banheiro e uma sala, nós teve que levar barraca, levar tudo. E a gente fez um arraiá com a família lá e sempre que a gente está em família, a gente lembra de tudo que Deus fez por nós, das promessas, de onde a gente veio, daquilo que Deus tem para nós. E foi muito bom, porque pude levar meus filhos para acampar, né? A gente comprou uma barraca, e a barraca na internet é de um jeito, mas quando ela chegou era de outro. Aí tava faltando parte, não sei se nós foi enganado, o que aconteceu, mas tive que voltar em Goiânia, para achar outra parte para dar certo, mas deu, né? Bom que teus meninos, pelo menos, aprendeu tanto que a caminha deles é quente e confortável, né? Que o frio que não é passar. Amém. Quero agradecer a todos que estão aqui, todos que estão nos visitando, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Feliz por ver você aqui, viu, Cristian? Você e sua esposa, ela estava fora. Muito feliz por você estar aqui, que Deus possa também ministrar no coração de vocês. Amém? Quero compartilhar algo com vocês que Deus falou comigo e que o Espírito do Senhor possa falar da mesma forma e na mesma intensidade que Ele falou no meu coração. Amém? Eu quero ler o primeiro versículo aqui, que está lá em Provérbios 19, 21. Você pode abrir ou acompanhar. O Guilherme vai projetar aqui para nós. Esse versículo, eu li ele ainda muito jovem. E quando eu li ele, passou um não sei se chama flashback, né? Parece que tudo na minha vida começou a fazer sentido. E eu sabia por que tudo que dava errado, e por que tudo que dava certo. E é um versículo assim, eu sempre usei no meu perfil, eu sempre usei, tinha ele numa moto que eu tinha, então fez parte da minha vida. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, amém? Lá em Provérbios 19, 21, se puder projetar aí, Guilherme, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Talvez eu não precise falar mais, mas se você entender isso aqui, muito daquilo que está na sua vida, que você passa, talvez você vai entender. Porque muitos são os planos que a gente faz. Mas o principal plano é aquele que Deus tem para nós. E esse é o que prevalece. Não é o seu sonho particular, não são as suas vontades. Mas cada dia que você viver, você vai entender que o propósito de Deus vai acontecer na sua vida, prevalecer. Então, irmãos, quando você olha para todos os homens da Bíblia, e você começa a ver como a vida deles começou, como aconteceu, como terminou, você vai entender isso aqui. Você vai entender que sempre aquilo que Deus desejou, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus tem para você, é o que vai prevalecer. E muitas das vezes a gente anda contra isso. A gente quer dar uma de Jonas. Quando você lê a história de Jonas, Deus fala assim: Jonas, você vai para Nínive pregar para aquele povo, senão eu vou destruir aquele povo. Aquele povo é rebelde, aquele povo é mau. Então eu quero que você vá lá e pregue para eles que eles possam arrepender. Se eles não se arrepender, eu vou destruir aquela cidade. Então Deus fala assim com Jonas: vai lá para Nínive. Aí Jonas: eu? Eu não. Aquele bando de vagabundo, safado, gente cruel, tem que pegar fogo mesmo. E Jonas simplesmente vira ao contrário e começa a fugir. E Deus fala: Jonas, vai para Nínive, prega para aquele povo, fala com aquele povo, para que aquele povo se arrependa. E Jonas falou: eu não vou falar não.
E ele só não falou, irmão, como ele fugiu. Então ele começa a fugir daquilo que Deus falou para ele. Ele começa a fugir. Enquanto Nínive está para cá, ele vai fugindo. E aí ele chega no mar, encontra um barco. Os barcos estão indo para onde? Para lá ou para cá? Os caras não estão indo para lá. Então vamos para cá. É esse aí que eu estou precisando. O que estiver mais longe de Nínive. E ele entra no barco, e o barco entra no mar. E simplesmente, do nada, começa uma tempestade. Do nada. Foi tão sem sentido aquela chuva, foi tão sem propósito aquela chuva, que os próprios caras do barco falaram assim, é como se nós estivéssemos assim, igual agora, nós estamos na época da estiagem, né? Então, tempo seco, né? Alguém chegar aqui, nossa, amanhã vai cair uma tempestade aqui, igual lá no Rio Grande do Sul, que vai alagar tudo. Assim, é tão difícil de entender que eles ficaram sem entender. E eles falaram assim, cara, só existe alguma coisa aqui se tiver alguém amaldiçoado entre nós. Não tem outra opção. E Jonas calado, e Jonas fugindo. E aí o barco no meio daquela tempestade, eles tiram ali para ou ímpar, né? Jogos, a Bíblia fala que foram jogos de sorteio mesmo, de azar. Tipo um para ou ímpar, joga em pô. Assim, ó, nós vamos sortear aqui, o cara que sair, nós vamos jogar no mar, porque não tem lógica. E aí eles tiram a sorte, e a sorte cai em cima de Jonas. E eles pegam o Jonas e jogam. Rapaz, sai daqui, bicho, eu não sei o que você aprontou, mas caça seu rumo. E joga o cara no mar, irmão. E a tempestade para. E aí a Bíblia conta uma das histórias mais difíceis de entender, de se compreender, que um grande peixe engoliu o Jonas e ele permaneceu lá por 3 dias, irmão. E para onde esse peixe trouxe Jonas? Para Nínive. Porque muitos são os nossos planos. Mas o que sempre vai prevalecer é o propósito de Deus. E talvez uns já estão fazendo esse caminho de volta. Mas Deus está falando que muitos aqui estão fazendo esse caminho de ida ainda. Estão tentando fugir daquilo que Deus tem para a vida deles. Estão tentando fugir daquilo que Deus tem no coração de vocês. E vocês não entendem tamanha tempestade, tamanha dificuldade. Então a história de Jonas fala muito disso. Daquilo que é a vontade de Deus. E mesmo contrariado, ele chegou lá e falou para Nínive. E ele não chegou e pregou em Armão, irmão. Ele só chegou lá e falou, fala um negócio para vocês. Em outras palavras, eu tentei fugir, mas não teve jeito. Eu tive que vir aqui. Vou falar um negócio para vocês. Se vocês não arrependerem, vocês vão tudo para o inferno. E não é que o povo se arrependeu e converteu? Mesmo indignado, mesmo contra a própria vontade, o que permanece é o propósito de Deus. Amém? Então, irmãos, quando você se olhar no espelho, olha o seu dom, tenta entender o seu chamado, tenta entender aquilo que Deus te usa e não guarde isso para você. Deus te usa para abençoar vidas. A natureza é assim. A árvore não produz fruto para si mesma. O pé de manga não produz manga para ele comer manga. A natureza é assim. Nós somos assim. Aquilo que nós produzimos não é para nós, irmão. É para a igreja. Amém? Então eu quero refletir. Entre tantas histórias que a gente podia falar, o Espírito Santo falou muito sobre a história de José. José do Egito. E engraçado que os mandamentos só veio na época de Moisés, né? E José é antes. Não existia ali os mandamentos, uma carta magna. Existiam alguns princípios e valores e existe o reino do Egito, né? Então, assim, para a gente entender quem era José, José era o primeiro filho que Jacó teve com a esposa que ele amava.
Ele já havia tido 10 filhos, mas José era aquele filho assim, o filho predileto. Então ele tinha uma roupa melhor que os outros irmãos. José era um menino mimado, porque o pai dele tratava ele melhor do que os outros. O pai dele, explicitamente, amava ele mais do que os outros. Se isso era explícito, o que aquela criança aprendia? Eu sou mais importante que os outros. Eu sou melhor do que os outros. É como se fosse assim, um rei tem vários filhos, assim, eu sou o herdeiro do trono, os outros é o reserva na lista lá, né? Primeiro José, depois vem Rubem e tal, Simão. Então José era um menino mimado. Toda a vida foi mimado pelo pai. Tratado de algo assim melhor. E com 17 anos, sendo tratado dessa forma, ele começa a ter sonhos. E um dos sonhos que ele vai contar para os irmãos é dos feixes. Ele fala assim para os irmãos: eu sonhei que eu colhi um feixe, e os feixes que vocês colhiam se prostravam diante do meu. A Bíblia fala que os irmãos assim acharam aquilo muito soberbo, né? Porque já sabiam que ele era mimado, que ele era o predileto, que era o filho que o pai mais amava. E você vê que José não conta isso com humildade. Você percebe pela reação dos irmãos. Esse cara está achando que é quem? Eles já começam ali. Então você está querendo dizer que eu estou me ajoelhando para você? Que eu vou me render a você? Que eu vou servir você? E aí, de novo, ele tem outro sonho. E ele fala: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E aí os irmãos falam assim: como assim? E aí o próprio Jacó fala. Jacó é o único que, como ele amava demais José, achou aquele bonito. Falou: nossa, será que eu, sua mãe e seus irmãos vão todos? E os irmãos acharam aquilo estranho. Com isso, irmão, os irmãos foram tomando antipatia dele. E ali com 17 anos, eles planejam matar ele. Esse cara está achando que é, nos dias de hoje, né, a Coca-Cola no deserto. Ele está achando que ele é o maioral aqui. E aí eles planejam matá-lo. E Rubem, que é o irmão mais velho, né, sempre aquele papel do irmão mais velho, fala assim: não, mas vocês vão matar o cara. Aí também isso aí já estão... E aí a Bíblia diz que eles veem os ismaelitas vindo. E entre várias opções, resolveram vender José como escravo. Aos 17 anos. E aí eu pergunto: irmão, José estava em pecado? José estava fazendo coisas que Deus não mandou ele fazer? E José tinha um instinto para liderança, para governar, desde pequeno. Ele era muito organizado. E quando ele chega como escravo, ele vai subindo e se torna escravo de Potifar, servo, né? E aí ele vai sendo muito bom e Potifar coloca ele como segundo homem. Nossa, vamos dizer no dias de hoje: a senha do meu banco, a chave do meu carro, isso aqui, quem toma conta é você. E tudo José fazia prosperar. Ele era um excelente servo. Mas era escravo. E aí quando ele vai cuidando de Potifar, Potifar vai dando mais poder a ele, mais confiança. Né? E aí todos sabem lá que vem a esposa de Potifar. E a Bíblia fala que José era bonito. A Bíblia fala isso, ele era bonito.
E mesmo com toda beleza, irmão, José foi um dos poucos homens da Bíblia que nunca caiu na área sexual. Sem mandamento, sem lei, sem mensagem de Cristo. E aí a esposa de Potifar faz aquela farsa, né, se arranha todinha, ele me bateu, ele me forçou. E mesmo Potifar duvidando daquilo, mas para garantir a honra dele, né, acusado de estupro, Potifar fala, não, cara, eu vou ter que prender ele porque eu também não tenho outra alternativa. E aí ele sai de escravo para presidiário. E aí eu pergunto, qual pecado ele cometeu? Eu estou perguntando isso, irmão, porque às vezes você vê coisas na sua vida dar errado e você quer culpar o pecado. E não o propósito de Deus. Não, está dando errado porque eu também, né, eu tenho que tirar vergonha na cara, né, também não estou fazendo as coisas certas. Por isso que está dando errado. Mas se eu fizer as coisas certas, aí vai dar tudo certo. O que estava dando certo para José, irmão? O cara era íntegro. Coração puro. Foi vendido pelo próprio irmão como escravo. Foi preso injustamente. E aí ele sai de escravo para presidiário. E ali no presídio, o que acontece? Ele vira o supervisor. Os carcereiros falam, esse cara é bom, o cara... Vamos, assim, a Bíblia não fala em detalhes, mas é como se ele chegasse lá, vai ter presídio para mulher, vai ter para homem, vai ter para... O estrupador vai ser separado desse aqui, esse aqui é mais perigoso, esse aqui é assim, aqueles ali já são idosos, né? Ele foi organizando. Provavelmente a prisão era o seguinte, está preso, joga lá dentro. Não, hoje é o dia de você limpar, amanhã é o dia dele, você vai cozinhar, você vai olhar as coisas. E os caras foram promovendo ele foi virando o chefe da presídio também. Um cara íntegro, honesto, irmão. Presidiário. E aí vem a história do copeiro e do padeiro, onde eles vêm e contam um sonho para José. E cada um tem um sonho, né? Eles chegam e contam para José, na conversa ali de dentro do predício, e José vai e interpreta os sonhos. Né? E no sonho do copeiro, ele interpreta que em 3 dias o copeiro ia sair, ia servir o rei e teria o cargo de volta. E que o padeiro ia sair em 3 dias e que seria assassinado. E aí tinha uma festa lá que o faraó fazia isso, que ele cedia graça a um e condenação a outro. Mas José fala para o copeiro, cara, você vai viver, mas quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim, cara. Eu estou aqui injustamente. Eu não fiz mal nenhum, cara. Eu não fiz nada de errado. Lembra de mim na hora que você estiver lá. Quer dizer, José ajuda o cara, abençoa o cara, e quando o cara está lá, o cara lembra dele? Esqueceu de José por 7 anos. E aí eu te pergunto, onde que estava o pecado, o erro de José? Se tudo que ele fazia com excelência, se ele era honesto, se ele era íntegro, e mesmo ajudando as pessoas que estavam do lado dele, na prisão com ele. As pessoas não lembravam dele. Traído pelos irmãos. E passados esses 7 anos, José já estava com 30 anos, irmãos. E aí você pega
José ficou escravo, presidiário, dos 17 aos 30 anos. Por 13 anos, José, cada vez que ele tentava ajudar alguém, piorava a situação dele. E quanto mais ele era honesto, mais ficava ruim a situação para ele. E aí, passados 7 anos, o faraó começa a ter um sonho. E o faraó fica indignado com aquele sonho, porque aquele sonho não sai. E ele chama lá os caras do Egito, os caras místicos. Alguém interpreta esse sonho. E aí, então, o copeiro lembra de José. Uai, aquele cara, velho, ele tinha falado. Nossa, rapaz, ele deve ter pensado, né? Pô, o cara falou para me lembrar dele, bicho, em 7 anos. Cara. E aí, como ele serviu o faraó, ele traz a José e José faz a revelação dos sonhos. Das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas, das espigas magras. E José interpreta aquele sonho. Fala, ó, vai haver 7 anos de abundância. 7 anos de abundância. Onde todas as terras vão prosperar. Mas virão 7 anos de miséria. Muita fome. E o faraó pergunta, uai, mas 7 anos de fome? E o que nós vamos fazer? E José fala, como ele já era organizado, você precisa distinguir uma pessoa para cuidar disso, fazer assim, separar 1/5, organizar dessa forma, você vai fazer assim, assim assado, para que quando vir a fome você esteja preparado. E aí, irmãos, do dia para a noite, José se torna governador do Egito. E além dele se tornar a maior posição política que se podia exercer naquele tempo, que era o maior reino daquele tempo, José, ele estava até acima do faraó. Porque quando você vai continuar a ler as histórias, faraó falava para fazer o que José mandava. Faraó não dava palpite. Quando vem a família de José de retorno, não, essa família de José, o faraó pergunta, e o que José mandou fazer com eles? Então faça conforme José falou. Mas o que José disse? Não, faça conforme José falou. Então, é como se José fosse o conselheiro de faraó. E o que o José quisesse que fizesse, faraó ia fazer. Então ele não é só governador do Egito, ele era a maior autoridade daquela época. Mas, irmãos, Deus passou ele por um processo que esmagou ele. Que fez entender o que o pai dele tinha ensinado durante 17 anos, que ele era um nenenzinho lindo, que ele era um cara correto, que ele era um cara privilegiado. Deus fez José entender que sem Deus ele não é ninguém. E por mais que ele era bom, por mais que ele era um cara bom, justo, só acontecia tragédia na vida dele. Deus quis moer José, como ele fez com seu próprio filho, como ele fez com outras pessoas. Então você pega um menino mimado, orgulhoso, pensa esse cara mimado, orgulhoso, sendo governador. Com que coração José iria governar? Como é que José, aquele José de 17 anos, que não sabia falar com os irmãos, que criava antipatia com os irmãos, iria governar? E aí José, passado por todo esse processo, José poderia muito bem falar, tá vendo, Deus? Eu era um cara bom. E por mais que o Senhor me abandonou esse tempo todo,
eu era muito bom. E eu estou aqui hoje como governador porque eu sou um cara muito bom. Porque nas turbulências das nossas vidas, em vez de nós procurarmos a direção de Deus, nós temos procurado qual caminho melhor eu posso percorrer, qual estratégia eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer certo que eu estou fazendo errado. E aí, Faraó dá uma esposa para José, chamada Zenate, e ele tem 2 filhos. E aí eu quero que você atenta ao nome dos filhos, para você entender que José é esse que chegou como governador. Lá em Gênesis 41 diz que ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aqui não é o José mais mimado. Aqui não é o José indignado. Aqui é um José grato. Passados 13 anos como escravo, prisioneiro, ele agradece a Deus dando o nome nos próprios filhos. E lá em Isaías 60, 22, diz assim: o mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. E eu, o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Algumas traduções dizem que no tempo certo, Deus fará com que as coisas aconteçam depressa. E talvez, irmãos, tenha chegado o tempo desse estágio na sua vida. Porque quando Deus começar, todos esses anos vão passar como um flashback na sua memória. E Deus vai fazer que tudo aconteça depressa. Mas é no tempo certo. É no tempo que Deus quebrar seu orgulho. É no tempo que Deus quebrar sua imaturidade. É no tempo que Deus quebrar a sua arrogância. E às vezes Deus precisa te processar, irmão, um triturador. Para quebrar o nosso orgulho. A nossa vaidade. O nosso mimo. Então, quando a gente olha para José, a gente vê que José era um cara orgulhoso e presunçoso. Ele tinha orgulho de ser o privilegiado. E ele contava isso como vantagem. José era mimado pelo pai. Outro erro que nós cometemos como pais. Achar que vamos proteger nossos filhos de tudo. Que ele é um nenenzinho, que ele não entende. Seu filho entende. E você precisa conversar com ele. José sempre enalteceu a si mesmo. Aquele cara que a gente costuma dizer, confia no taco, né? Eu confio no meu taco. Então, quando você via ele conversar com os irmãos, era para enaltecer a si mesmo. Não o pai dele, não os irmãos dele. Era para enaltecer ele. José se achava privilegiado.
se achava melhor. Porque o pai de Israel, né, que é Jacó e se tornou chamar Israel, que é hoje o pai da nação de Israel, o amava mais que tudo. José não tinha honra com o pai e com os irmãos. A gente não honra pai e mãe, não, a gente não honra nossos irmãos, enaltecendo a nós mesmos, vangloriando de algo que nós temos. E tudo que José fazia, em vez de gerar nos seus irmãos alegria, comunhão, parceria, gerava ódio. Ao ponto do próprio irmão, eles tentaram matar. E só não o mataram porque Rúben, na posição de mais velho, evitou isso. Olha tudo que aconteceu na casa desse cara por conta disso. O que seu irmão teria que fazer para você desejá-lo matá-lo, irmão? E sabendo de tudo que ele tinha, sempre era para honrar o nome dele. E nunca para honrar o nome de Deus. E quando ele se torna governador é diferente. Até o nome dos filhos dele é para honrar o nome de Deus. Ele fala assim, por que você está falando isso? Porque muitos de nós, como cristãos, acham que a nossa vida está relacionada ao nosso caráter, ao nosso pecado. E o seu vizinho lá, que é pecador, que não vai na igreja, que não ajuda, não contribui, as coisas na vida dele estão dando certo. E na sua está dando errado. E você lá na sua empresa é o mais honesto, é o que chega cedo, é o que chega no horário. E eles promovem o outro. Que é enrolado, que é atrasado. Mas José também tinha essas qualidades. José era destemido. Ele não tinha medo de sonhar. Mesmo agindo errado. Ele sempre tomava a frente da situação. Aonde ele chegou, ele foi tomando a posição maior. Ele chegou como escravo, virou o chefe da casa. Chegou como preso, virou o chefe carcereiro. E chegou como ninguém no reino do governador, do faraó, e se tornou faraó. Principal, irmão, José era obediente. Apesar dos apesares, José foi obediente. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. José era justo. José nunca terceirizou as responsabilidades. José nunca culpou alguém pelo que ele estava passando. José nunca culpou os irmãos dele. Tanto é que quando os irmãos dele chegam lá, e que ele faz lá assim, ele não se apresenta na primeira vez, ele fala para os irmãos voltar, porque ele queria saber se o pai dele estava vivo. Mas quando ele se revela para os irmãos que ele é José, e os irmãos deles começam a chorar, ele fala, olha, chora não. A culpa de vocês terem me vendido não é de vocês, a culpa era minha. Ele nunca terceirizou. Ah, isso aconteceu na minha vida porque fizeram isso comigo. Ah, isso não acontece na minha vida porque não fizeram isso para mim. Ah, isso não está acontecendo porque sei o quê. Ah, também porque eu tenho isso. Ah, aquela pessoa consegue porque ela tem isso, eu não tenho. José nunca terceirizou a culpa. Nem para os seus próprios irmãos.
José nunca murmurou, irmão. Quanto a gente reclama. Quanto que a gente reclama. Reclama do pai, reclama da mãe, reclama do governo, reclama do serviço, reclama da igreja, reclama da mulher, reclama dos filhos. Não bastando reclamar, a gente culpa as pessoas por erros nossos. Isso aqui aconteceu também por causa daquele cara lá. Se não fosse aquele cara, aquele fulano, se não fosse meu irmão ter me vendido. A gente terceiriza a culpa. E além de terceirizar a culpa, aquela responsabilidade de ter aprendido aquela lição que você tinha que aprender. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu ver se eu vou ser bem claro e você vai entender isso. Quando a gente terceiriza a culpa, aquela lição que a gente tinha que aprender, a gente deixa de aprender porque transferimos aquela culpa para alguém. Vou ser mais claro. O cara te vendeu um negócio que você pensou que era de um jeito e era de outro. Eu comprei uma barraca desse jeito. A foto era de um jeito. Aí chegou a caixa, a foto na caixa era do jeito que eu comprei. É porque ela tinha um suporte assim, uma tenda, e uma parte que você prega na tenda. Eu só vê a parte de baixo. Aí você peguei a caixa. Meu menino quis abrir a caixa para montar esse trem lá dentro de casa. Eu falei, não, esse trem vai dar um trabalho danado, vamos montar isso lá no serviço. Deixa esse trem quietinho. Daí chegou lá na roça, na hora de montar. Eu falei, velho. Olhava para a caixa. Cara, vou ligar lá nesse bando de vagabundo. Vou ligar nessa empresa. Acabou, meu irmão. É uma semana murmurando, reclamando, culpando, condenando. O que eu fiz, irmão? Como é que eu vou fazer? Tomei ré, né? Tem que voltar lá em Goiânia e comprar o resto. Fui lá, comprei, votei. Amém, irmão. Amanhã você vai ligar lá? Não. Aí só falta lá, assim, quando você comprou, tinha um versículo lá embaixo. Tinha uma observaçãozinha lá embaixo. A parte tal não está inclusa no negócio. Mas é complicado, irmão. Você compra a foto na internet, a caixa vem com a foto, você abre, não é aquilo. Terceirizar a culpa. E por último, irmão, José não era tímido e nem preguiçoso. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não posso ter muita experiência de vida, mas a pouca experiência de vida que eu tenho é que esses aqui é dois tipos de cara que só se lasca. É o tímido e o preguiçoso. Esses aqui só se lascam. Esses assim, se você tiver nesses dois, pode saber que esse tempo na prisão, na escravidão, vai ser muito longo na sua vida. Porque se Deus nos convoca a ir a nações falar do Evangelho de Deus, se Deus nos chama a ser, a fazer, não, você é doido, não mexe com isso não. Eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de dizer o que. Tenho vergonha. Eu não dou conta que eu tenho que trabalhar todo dia. Irmão, essa prisão na sua vida vai durar muitos anos. Até Deus triturar isso no seu coração. Sabe por quê? Muitos foram os planos de José.
e muitos são os seus planos. Mas o que prevalece é o propósito de Deus. Amém? Esse tempo atrás, a gente faz parte do conselho. Se os músicos já quiserem subindo aí. E se você puder projetar aí, o Guilherme, Salmo 121. Versículo 1 mesmo. Viver em comunhão, meus irmãos, tem me ensinado muitas coisas. Projeta primeiro aí, Guilherme, 1 João, versículo 1. Capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ler algo primeiro com os irmãos aqui. Deixa Deus ministrar no coração de vocês. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, esse versículo fala para mim que nós temos que deixar de se esconder nas trevas para nos expor na luz. Deixe de se esconder nas trevas e se exponha na luz. E se você, irmãos, não tem força nem para sair de onde você está, talvez são muitos anos de prisão, de sofrimento, e talvez você não tenha força para levantar. Então eu quero ler esse Salmo 121, que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O Espírito Santo ministrou muito essa canção em mim essa semana, e eu queria encerrar cantando essa música. Que quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Nos leva de volta, Deus, para a tua presença. Nos leva de volta, Deus, para o teu propósito. Quebra o meu orgulho. Quebra, Senhor, toda mimidez, toda timidez. Que as minhas palavras, Senhor Deus, possam aproximar, ajuntar, agregar e não separar, ferir, machucar. Esteja na minha vida, Deus. Eu coloco na tua presença, Deus, a vida de cada um dos irmãos que está aqui. Que o teu Espírito, Deus, possa entrar no coração, Deus, de cada uma dessas pessoas e resgatar não os sonhos deles, não o meu sonho, Deus,
mas resgata o teu sonho, Deus. Nos faz sonhar contigo, Deus. Que o seu sonho, Deus, seja os meus sonhos, Pai. Me ensina a sonhar o que o Senhor quer para mim. Há pessoas aqui tão orgulhosas, ao ponto de dizer que não precisam de Deus, que não precisa da igreja. Esses dias eu passei de frente a um carro, estava escrito: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Meu irmão, só pode ter um lugar onde tem uma frase dessa. Lá no portal do inferno. Todo mundo que cuidar da sua vida vai ver essa frase lá. Na entrada do inferno, Deus. E eu até pensei, esse carro podia bater. E esse cara ficar no meio das ferragens. E eu vou chegar lá nele e vou falar: que Deus cuide da sua vida, meu irmão. Para cada um cuidar da sua. Eu pensei isso porque eu era orgulhoso. Porque eu desejei o mal para aquele cara. E logo o Espírito me entristeceu. E eu falei: eu quero cuidar desse cara como Cristo cuidou da igreja. Deus, quebra, Senhor Deus, todo coração duro e ministre na vida de cada um aqui. Restaura, Deus, o chamado, restaura o ministério, restaura a vocação, Deus. Porque eu creio, Deus, que no tempo certo e quando a hora chegar, tudo irá acontecer depressa.